Olá, tudo bem? Sérgio Ricardo Dr. Vênus aqui. Hoje eu quero contar para você uma resposta que eu dei para um dos nossos alunos. Ele falou o seguinte: Sérgio, Dr. Vênus, me dá uma orientação. Eu estou muito motivado em fazer o crescimento da minha empresa e estou em dúvida sobre alguns passos a dar. E qual a sua orientação? Cara, um deles é se está na hora de eu abrir uma loja, uma nova loja. Esse rapaz trabalha como representante de uma fábrica de um produto na área da saúde. E esse modelo de negócio, ele tem uma loja muito legal no bairro super nobre aqui no Rio de Janeiro, e ele tem um processo de atendimento domiciliar. O cliente, quando liga, se for de uma região onde ele não atua, não for próximo da loja dele, ele vai e manda um profissional técnico na casa do cliente para fazer a demonstração. E ele trabalha com produtos que vão de em torno aí de 10 mil reais, mais ou menos, o produto na área da saúde. E ele falou: Sérgio, ele trabalha com produtos para idosos. Geralmente o público-alvo dele geralmente são idosos. Ele falou: Sérgio, eu tenho uma loja na Barra. E a região que mais tem idosos é em Copacabana, né, aqui no Rio de Janeiro. E tem a loja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Mas existem dois bairros com um número de idosos muito grande, que é Copacabana e Tijuca. E na conversa ele falou: Sérgio, na área da Tijuca tem um potencial enorme de clientes e surgiu a oportunidade da gente abrir uma loja num shopping muito legal, um shopping interessante lá na Tijuca. E eu fui ver, sempre quis abrir loja lá, eu pensava que o investimento era muito maior. E ao visitar, eu descobri uma loja, um ponto muito legal, descendo a escada e tal. Tenho concorrentes lá. Eu fico na dúvida se vai ser bom. Primeiro, pergunta número 1, se vale a pena abrir essa loja nesse shopping. Número 2, se você acha que é o melhor momento, porque não era o planejamento de abrir. A gente não fez uma reserva financeira para a abertura dessa loja. Eu posso abrir, claro, a gente consegue fazer o pagamento, mas a gente não tem a reserva que a gente gostaria. E número 3, se vale a pena abrir uma loja num shopping que tem já alguns concorrentes. Falei: cara, legal, vamos começar a analisar. Número 1, antes da possibilidade de abrir uma loja, você tem certeza que você está fazendo o máximo, você já fez dentro dos seus processos internos, você já tem produtividade máxima? Porque é o seguinte, ao abrir uma loja, você vai investir uma grana, mesmo que o aluguel lá seja mais em conta do que você imaginou, tem reforma, compra de equipamento, contratar a equipe, tem um bom investimento financeiro. Você, ao abrir essa loja, você vai investir uma grana, você vai investir um tempo enorme de tempo, energia, tempo mental, planejando, pensando. Problemas vão surgir, como toda obra, problemas vão surgir. Será que esse é a melhor decisão? Ou, se você investisse essa grana na estrutura que você já tem hoje, se você investir este tempo na estrutura que você já tem hoje, se você investir em equipe na estrutura que você tem hoje, será que você não teria um ROI? ROI quer dizer retorno sobre investimento. É um termo em inglês que diz qual é o retorno do investimento. Para cada real que você botar, quanto vai voltar em dinheiro? Vai botar um real, vão voltar 5, vão voltar 10, mas não só do retorno do investimento. Vamos falar retorno de tempo. Para cada uma hora dedicada na abertura dessa loja, vão voltar X reais. Mas e se você, em vez de investir o tempo nessa loja, você investir na estrutura que você tem hoje? Será que vai gerar resultado? Porque existe uma tendência das pessoas acreditarem que só abrir ponto de venda vai fazer vender mais. Não, ponto de venda é legal, é um ponto novo que gera oportunidade de venda, mas é necessário toda uma operação, todo um trabalho de recrutar, selecionar, treinar, gerenciar, estudar o público daquela região, definir indicadores de performance, estar no dia a dia, controlando os processos, controlando as pessoas, desenvolvendo os processos, desenvolvendo as pessoas. Será que vai ser bom você se dividir ou vai ser ruim? Beleza, o primeiro ponto. Sobre esse também, a vida vem me ensinando que nós, por tendência, nós somos muito otimistas. As pessoas sempre acreditam que tudo vai dar certo. Cara, se hoje não existe um caixa, né, uma quantidade de grana
planejada para esse investimento? Será que não pode ter risco de você descapitalizar? Não tem chance de você descapitalizar a sua empresa? Não tem chance de ficar no vermelho? Não tem chance de você perder um pouquinho de equilíbrio emocional por não estar gerando a quantidade de grana que você precisa para pagar as despesas de forma tranquila, como são hoje no seu negócio, na estrutura inicial que você tinha? Que eu aprendi que dinheiro é igual oxigênio, né? Se ele falta, se falta dinheiro, é como faltar oxigênio. Você acaba tomando decisões que não são as melhores, decisões de curto prazo para trazer dinheiro mesmo, e isso geralmente quando a gente toma decisões impensadas, sem planejamento, que a gente acaba comprometendo o futuro. Então, hoje eu prefiro que você tenha tranquilidade emocional, tempo, paz para fazer as coisas que geram mais resultado. Será que não tem chance de você comprometer? Porque quando a gente tem a grana planejada, separada, você vai investir, o resultado que der, é claro que você vai querer que os resultados sejam muito, muito positivos, mas a gente tem a tendência de ter a visão muito otimista, torcer para as coisas darem certo, o que é bom, mas a gente tem que se planejar também se as coisas não forem tão rápidas quanto a gente espera. Uma outra coisa também, para falando em caixa, você tem que planejar qual o retorno. Então vamos lá, você vai investir, então você tem o dinheiro de investimento para abrir a loja, para deixar ela toda funcionando, qual a despesa mensal, qual o custo e despesa, né? Que é diferente. Despesa é aquela grana que você paga para fazer funcionar, para manter o negócio, e custo é o que você investe para fazer a receita crescer. Por exemplo, investimento em produto é custo que você faz o produto para ter receita depois, ter lucratividade. Então, imagina custo e despesa para os próximos 12 meses, porque você não pode, o ideal é que você não precisa contar com a receita desse negócio para poder pagar as despesas dele, porque o ideal é que você tenha a grana para investir e para manter por um ano, porque o que vier é lucro, dá tempo do negócio maturar. Eu já abri loja e escritório no passado, vou abrir e vou investir, mas preciso que volte dinheiro logo. E já teve situações que o dinheiro não voltou logo e foi uma loucura, porque como é que eu vou pagar a despesa? Isso me tirava o equilíbrio. Isso é muito ruim. Deixa eu aproveitar e dizer o seguinte, você está aqui vendo, aqui no fundo, é o nosso centro de treinamento, o nosso auditório. Nós estamos hoje, é uma sexta-feira, está acontecendo uma formação em coach de vendas para empresário. Então daqui a pouco vão ter pessoas chegando, que a gente está no intervalo para o almoço. Eu aproveitei para gravar aqui para você. Então não estranhe se alguém passar aí, que faz parte, são os nossos alunos, empresários e líderes voltando do almoço. Beleza? Mas eu planejei de uma forma que eu pudesse gravar aqui para você o vídeo de hoje direitinho. Então, número 1, sobre a abertura da loja, né? Será que é a hora, mesmo sem ter feito uma reserva financeira? E eu dei essas informações, estou até ampliando aqui para ele as reflexões que ele tem que ter. E aí eu perguntei, cara, a tua operação, a estrutura atual, a loja atual, o sistema de venda a venda domiciliar, que você envia um representante à casa do cliente, pensa o seguinte, digamos que você vai investir, sei lá, 100 mil reais. Onde gera resultado mais rápido? A curto prazo, a médio e longo. Também fazer uma reflexão mais longe. Botar 100 mil reais nessa loja nova ou 100 mil reais nesse novo negócio? Ou melhor, sem pensar em dinheiro, se você botar 2 horas a mais por dia na loja nova ou na estrutura atual, onde gera mais resultado? Ou será que o teu negócio, isso é importante, será que o seu negócio, que são a sua empresa atual, sua loja, seu modelo hoje, que são uma empresa é feita de pessoas e processos, será que a estrutura atual, as pessoas e os processos atuais estão maduros de uma forma que você possa diminuir o seu tempo, diminuir a sua energia na estrutura que existe hoje para poder se dividir para outra estrutura? Porque às vezes as pessoas acham, o negócio que tá bem, eu vou largar aqui, eu vou dar mais atenção para o outro e eu garanto que o trem vai funcionar. Não é bem assim. É necessário processos muito maduros, uma equipe muito madura para ela manter padrão
quando você for para o segundo. E eu gosto muito daquela frase, tem gente que não gosta, mas eu gosto muito da frase que diz que o boi engorda com o olho do dono. Porque o dono sabe ali, ele conhece normalmente melhor o negócio, ele sabe o impacto que vai ter se faturar menos, que muitas vezes o seu funcionário, ele vai receber o salário dele, a empresa dando lucro ou não. Se a tua empresa tiver lá o mínimo de estrutura, mesmo que dê prejuízo um determinado mês, o funcionário recebe o salário dele. Perfeito? Mas o dono não, o dono sabe, se o negócio não der lucro, ele paga as contas, paga o funcionário, mas ele não retira nada. E se der prejuízo, ele ainda tem que pegar dinheiro dele e aportar no caixa da empresa para pagar as contas. Então, a equipe, o dono próximo gera muito mais comprometimento, muito mais lucratividade, que é o dele que está na reta. Então, é necessário fazer todas essas análises antes de dar o passo final de montar um novo negócio. Que eu ouso dizer, tá? Essa é a minha opinião, não sei a sua. Se ele tem, vou dar o meu exemplo, como se fosse eu. Se eu tenho, a gente tem um plano de expansão pelo Brasil e para fora do Brasil. Eu sei que quando eu tiver, por exemplo, é minha meta. Hoje nós temos um escritório, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, um escritório com um prédio com 3 andares, onde o primeiro andar está todas as equipes que interagem com o cliente, o segundo andar, toda a área de operações, marketing, eventos, e o terceiro andar é esse, que é o nosso auditório aqui para 60, 80 pessoas cabem aqui direitinho. A nossa meta aqui no segundo semestre do ano que vem, daqui a 1 ano e meio mais ou menos, nós vamos abrir uma unidade em São Paulo, uma unidade própria em São Paulo. Eu sei que quando eu tiver uma unidade no Rio e outra em São Paulo, a produtividade do Rio vai cair um pouquinho, porque eu e alguns colaboradores da minha equipe vamos estar nos dividindo entre Rio e São Paulo. O objetivo é que o faturamento do Rio, somado ao faturamento de São Paulo, claro, ou melhor, vou falar, a lucratividade, né, que é faturamento menos despesa, a lucratividade do Rio mais São Paulo, eu acredito que vai ser maior do que só do Rio, mas eu vou entender que a performance do Rio vai diminuir porque nós vamos estar dividindo as nossas energias com outra unidade. Quando eu tiver 3, 4, 5, 10 unidades, também o objetivo é que a lucratividade do todo, do grupo empresarial, seja muito mais lucrativo. Porém, eu vou entender que existe perda de performance em cada unidade. Por isso que a gente está trabalhando para fazer com que a nossa empresa e a nossa equipe, os processos e equipes estejam muito maduros, para que quando a gente dividir energia, a gente possa manter o que existe, porque eu já vi já vi algumas empresas que tinham unidades próprias, abriram várias unidades rápido, ou empresas com algumas unidades que viraram franqueadoras e franquearam, abriram muitas unidades ao mesmo tempo, tiveram muito problema. Porque gerenciar várias unidades, gerenciar vários processos, gerenciar equipes à distância, às vezes gerenciar pessoas que estão ali no dia a dia na sua frente já não é tão fácil, imagina à distância. Entendeu? E aí a segunda pergunta dele, Sérgio, ok, em relação a isso, e será que vale a pena abrir uma loja de um determinado segmento em um shopping onde tenham 2 ou 3 lojas do mesmo segmento? Cara, eu falei, eu gosto. Porque é o seguinte, quando o mercado consumidor identifica, descobre que tem várias lojas do mesmo segmento em um determinado shopping, isso acaba virando um cluster, né? Uma região com vários concorrentes, com vários fornecedores. Eu acho que aumenta, na minha opinião, aumenta a quantidade de clientes que vai lá procurar soluções, porque ele vai, eu já sei que eu indo lá, eu visito 2, 3 lojas ao mesmo tempo. Vou na primeira, vou na segunda, vou na terceira. É igual aquela história de quando restaurantes se unem e montam um polo gastronômico, eles vendem normalmente mais do que se tivesse o restaurante separado. Existem alguns polos que eu conheço de lojas de autopeça, de academia, de restaurante. Então, quando o mercado consumidor percebe, cara, se eu for naquela região, eu vou ter várias soluções para poder pesquisar, faz com que o polo venda mais. Então, eu sou favorável a estar num lugar que tem vários concorrentes. E aí, quando a gente vai ter vários concorrentes, vai acontecer algo chamado segmentação e posicionamento de mercado. Vai ter a loja
que vai trabalhar com preço menor, que vai querer dar desconto, vai querer ter o preço mais barato. Para alguns clientes isso é bom, para outros isso é ruim. Tem alguns clientes que querem pagar o menor preço possível, porém, tem alguns clientes que não querem pagar o menor preço, que querem ter mais valor. Então vamos lá. Eu costumo dizer que preço é o que o cliente paga. Preço tem a ver com dinheiro, quantidade de dinheiro. E valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente passa a ter ao receber, ao começar, ao iniciar o relacionamento com a sua empresa. Então, preço o cliente paga, valor ele recebe. O cliente não recebe só um produto ou um serviço, ele recebe uma experiência de negociação, ele recebe uma experiência de compra, uma experiência de pós-venda, uma experiência de uso, uma experiência de assistência técnica, uma experiência de garantia, uma experiência de ser tratado como cliente, só que algumas dessas experiências, alguns desses valores são negativos e outros positivos. O nosso segredo é oferecer muito mais que o cliente espera receber. O nosso segredo é atender o que ele espera e encantar e superar expectativas. Então, quando você tem vários fornecedores em um polo, em uma determinada região, vai ter a empresa que não sabe gerar valor, que na minha opinião, quem oferece muito desconto está assinando o atestado de incompetência. Então tem empresas que vão oferecer preço muito pequenininho e tem empresas que vão posicionar o preço lá no meio do caminho e tem empresas que vão posicionar o preço lá em cima, porque vão gerar muito mais valor para o cliente vai ser muito melhor atendido, vai ter uma solução muito mais completa e, consequentemente, por ter mais valor, vai ter um preço melhor. Tem gente que pensa, o cliente sempre quer desconto. Isso não é verdade, não tem aquela frase, o barato sai caro. Todo mundo sabe disso. Existe o preço muito barato tem a tendência de a solução não ser boa e tem pessoas que preferem escolher preço maior por ter a percepção se o preço é melhor, a solução. Se o preço é maior, a solução é melhor. Eu conto sempre que quando eu comecei como palestrante, sei lá, uns 10 anos atrás, eu procurei identificar qual o preço que os palestrantes, de vendas, que faziam as empresas venderem mais, quanto eles cobravam, e eu cobrava 30% do que eles cobravam. E eu percebi porque eu falava, cara, eu sou tão bom quanto eles, eu sou melhor do que eles, mas eu não tenho visibilidade, não sou conhecido, não tinha canal do YouTube, não era conhecido nas redes sociais, cara, eu vou cobrar pouco para o cliente ficar encantado, me contratar, e ao me contratar eu vou entregar uma solução muito boa para ele, eu vou treinar a equipe dele, ele vai divulgar o meu trabalho para todo mundo, eu vou me tornar mais conhecido, e ao me tornar mais conhecido, mais pessoas vão me contratar e com o tempo eu aumento o meu preço. Só que eu percebi que por cobrar o preço mais em conta, deixa eu ver aqui a altura aqui da câmera, por cobrar o preço mais em conta, eu percebia que poucas empresas me contratavam e eu não entendia. Por que poucas empresas não me contratam? Não estou entendendo. Se eu sou bom, se eu ofereço um preço menor, não tem lógica. Só que aí eu comecei a buscar entender por que as empresas não me contratavam. Só me contratava quem me conhecia, quem conhecia o meu trabalho. Quem não conhecia o meu trabalho não me contratava. Eu falei, mas por que? Eu não entendia já que eu cobrava, o meu preço era menor. E aí eu consegui falar com algumas áreas de RH, de marketing, que eram as áreas das empresas que entravam em contato conosco. Eu descobri que elas disseram assim, Sérgio, cada vez que a gente pede uma proposta, vou dar um exemplo de preços de hoje, ok? Hoje, um preço normal de palestrantes reconhecidos, hoje um preço de uma palestra está em torno de R$30 mil. Eu falo, Sérgio, eu sei que palestrantes reconhecidos por serem competentes na área de alavancagem de vendas cobram R$30 mil. A gente pedia algumas propostas. A gente pedia 5 propostas. 3 propostas ficavam lá entre 20 e 30 mil reais. A gente recebia uma proposta de 50, 60 mil reais. A gente recebia uma proposta de 5 mil. Que na verdade, essa era minha. Eu falei, caramba, fiquei quieto. Então, umas de 50, 60, algumas de 30 e uma de 5 mil Falei, cara, e o que vocês fazem? A gente faz o seguinte, essa de 50, 60 mil, ou a pessoa era boa demais, ou essa pessoa se achava demais, ou era louco,
ou era uma pessoa focada só na autoridade dela, uma pessoa famosa, e essa pessoa a gente cortava a proposta, jogava fora a proposta dessa pessoa, e a gente jogava fora a proposta de quem era muito baratinho. Quem é baratinho ou não é bom, ou não tem... Se essa pessoa não tem nem confiança nela de comprar o preço justo, cortava, a gente ficava com essas pessoas aqui, que tinham um preço intermediário. Cara, eu falei, cara, eu cobrava 5 mil reais na prova. Eu falei, cara, eu tô errado. Eu estou me posicionando como um profissional ruim ao cobrar barato demais. Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Na próxima proposta que eu recebi, eu saí de 5 mil, mandei a proposta de 30 mil. Ok? Isso são preços atuais, tá? Na época os preços eram menores, já tem alguns anos. De 5 para 30 mil. E aí as empresas começaram a me ligar. Poxa, Sérgio, cara, tô vendo aqui, eu pedi várias propostas, você mandou uma proposta de 30 mil, a maior parte dos palestrantes mandam de 20 a 30 mil, por que a sua é de 30 mil? Perceba o seguinte, o meu telefone começou a tocar quando eu aumentei, imediatamente após eu aumentar o meu preço de 6 mil para 30 mil. Porque eu me posicionei junto com a precificação dos melhores do mercado. Isso fez com que eu fosse percebido de forma diferente para o cliente. Agora, voltando aqui para o caso do meu aluno, quando a gente tem vários fornecedores, lojas ou empresas com serviços parecidos, tem clientes que buscam soluções diferentes. Vai ter um que vai procurar o mais barato, vai ter um que vai procurar o intermediário e vai ter um que vai procurar o mais completo. Necessariamente, que as pessoas comparam coisas diferentes com preços diferentes. Se você tem uma solução simples e tem um preço, ok, mas se você tem uma solução muito mais completa, que atende realmente a necessidade do cliente, e o cliente percebe ser melhor atendido, uma experiência melhor, uma solução melhor, o cliente aceita pagar mais, ok? E então, o cliente tem clientes para todos os mercados, barato, preço intermediário e preço mais completo. E por outro lado, vamos falar do posicionamento da empresa. As empresas que trabalham focadas em preço, que jogam a sua margem de lucratividade lá embaixo, essas empresas estão assinando um atestado de incompetência. Essas pessoas não sabem gerar valor, não sabem agregar benefícios para o cliente, não sabem oferecer soluções mais completas que fazem o cliente aceitar pagar mais. Ok. É um posicionamento dela. Para você ter margem pequena de lucro, você precisa ter um volume de venda muito, muito grande, para ter um giro de caixa muito grande para compensar a baixa lucratividade. Porque nem sempre todo mundo consegue ter um giro de venda tão grande assim. Então, se a margem de lucratividade da empresa é muito baixa, essa empresa está comprometendo o crescimento, está comprometendo a capacidade de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, está comprometendo a qualidade do produto ou do serviço, de oferecer soluções mais completas, de encantar, superar o cliente. Em compensação, as empresas que oferecem preços maiores e desta forma a lucratividade maior tem uma capacidade de investir mais no atendimento do cliente, oferecer serviços mais rápido, de melhor qualidade, soluções mais completas do que o cliente está esperando. Perceba que eu não estou falando que de forma mercenária, ganhar mais dinheiro. Eu estou falando que lucratividade maior permite investir mais na empresa e, consequentemente, investir mais no seu cliente. É claro que para cobrar preços diferentes, você tem que oferecer valores diferentes. Lembra, valor representa o que o cliente recebe quando começa a interagir com você. Para poder cobrar preços maiores, você precisa oferecer soluções mais completas. Eu ensino aos meus alunos, primeiro, como oferecer mais valor, como oferecer mais vantagens para o cliente perceber que está recebendo soluções muito mais interessantes, que atendem a ele melhor, mais completas, que resolvem de fato a necessidade dele. Que quando o cliente percebe que o valor é maior, ele aceita pagar um preço maior. Então, primeiro, os meus alunos aumentam o valor. Depois que eles aumentam o valor, eles passam a vender tanto que o preço parece ser muito pequeno em relação ao valor que oferece. Por isso, primeiro aumenta o valor e depois eles aprendem como aumentar os seus preços também. Porque o aumento de valor gera uma percepção que está tendo vantagem demais.
E o segredo é isso, você fazer o cliente dizer o seguinte: nossa, caramba, eu quero te agradecer. Eu estou com a percepção de que eu recebi muito mais do que eu paguei. Essa frase me dá uma tesão incrível. Nossa, caramba, obrigado, Sérgio, obrigado, Dr. Vênus. Eu estou com a percepção que eu estou recebendo muito mais do que eu paguei para ter direito. E tem outra frase que eu gosto muito, que diz, que tem muito a ver comigo: eu quero ser reconhecido, a nossa empresa hoje ela é reconhecida por gerar mais resultado para o cliente e não por ser a mais barata. Então não tem gente que quer ser reconhecido como mais barato. E lembra, o barato sai caro. E se você cobra um preço muito baixo, você está comprometendo a sua lucratividade. Hein, Fernando? Pode dizer ao pessoal, o pessoal pode subir, tá? Não precisa ficar preso não. Quem quiser subir, pode subir. Só vai aparecer aqui no fundinho da câmera aqui, mas fique à vontade, tá? Então, e nessa informação eu perguntei ao meu aluno: o que você prefere? Você quer ser reconhecido nesse shopping como uma loja mais barata e que oferece menos soluções, ou você quer ser reconhecido como uma loja que oferece mais soluções e, consequentemente, tem o melhor preço? Uma questão de posicionamento. Falei uma outra coisa para ele. Digamos que por você cobrar um preço maior, a sua lucratividade vai ser maior. Eu tenho vários casos onde eu ensinei os meus alunos a aumentar o seu preço e, ao aumentar o seu preço, ou venderam mais, porque foram percebidos, tudo tem a ver sobre percepção. Ao cobrar um preço maior, foram percebidos como empresas mais sérias, melhores e mais completas. Então, ao aumentar preço, vários alunos aumentaram a quantidade de vendas, outros mantiveram a quantidade de vendas. Então, mesmo mantendo a quantidade de vendas, ao aumentar o preço, aumenta muito a lucratividade. E teve outras empresas que diminuíram a quantidade de vendas ao aumentar o preço. Porém, ao aumentar o preço, aumenta a lucratividade. Mesmo que o número de vendas diminua, muitas vezes o aumento de lucratividade justifica diminuir um pouco a quantidade de vendas e dessa forma sobra muito mais dinheiro. Aumenta o faturamento, mas aumenta a lucratividade. Então cabe a você testar. Sem teste a gente não consegue medir. Pessoal, só pedir o seguinte: eu estou gravando, podem subir, só segure um pouquinho a vozinha aí enquanto estou gravando aqui. Show, podem subir, fique à vontade aí. Beleza? E aí eu pergunto para você: qual desses posicionamentos você gostaria de assumir? A empresa que oferece o preço mais barato, a empresa que oferece a solução mais completa? E você, como é que você se sentiria estando no local com vários concorrentes ao lado? Me diga, você concorda comigo? Deixa um comentário aqui embaixo do vídeo, em cima do vídeo, onde é que você esteja vendo esse vídeo, sobre essas duas situações. Foram as duas perguntas dele. Já está na hora de abrir uma próxima loja, não tendo o caixa planejado para isso, não tendo planejado grana. E segundo, se valeria a pena estar num mercado onde tem vários concorrentes. Essas são perguntas muito importantes para o varejo, né? Muito importante sobre a expansão. E o empreendedor, o empresário, ele é sempre um visionário, e nós temos a tendência de acreditar que tudo vai dar certo. A visão otimista é muito importante, a visão positiva, né, é muito importante. Ela é o combustível para estimular a gente a crescer. Mas a gente tem que parar para pensar: será que este é o momento? A gente não pode só pensar de forma positiva, por isso tem um planejamento. Eu gosto muito de uma ferramenta de coach chamada Perdas e Ganhos, onde você olha 4 possibilidades. Por exemplo, a primeira coluna é o que você ganha, a segunda coluna, o que você perde, a primeira linha, se você fizer, e a segunda linha, se você não fizer. Então tem 4 grandes questionamentos. Número 1, o que você ganha se você fizer? O que você ganha se você abrir essa loja agora? Beleza? Aí outra, o que você perde se você abrir essa loja agora? Aí depois, o que você ganha se você não abrir essa loja agora? E o que você perde se você não abrir essa loja? Essas perguntas geram respostas baseadas nos motivadores, que é o motivador de prazer, e no sabotador da dor, né? O que ganha, o que perde. E ao você analisar essas 4 possibilidades,
você começa a tomar decisões mais maduras. E esse é um questionamento que a gente tem que ter sempre. Vou abrir, vou expandir. E eu passo muito por isso, que eu tenho uma visão muito empreendedora. Eu tenho uma visão expansionista, eu quero fazer crescer. Mas eu tenho que segurar muitas vezes. Cara, será que é a hora? Será que esta é a melhor decisão? Como eu me preparo para o vai dar merda? Vai dar merda como eu me preparo? E se as coisas não acontecerem exatamente como eu planejei? E se as coisas não forem exatamente como eu gostaria? Qual plano de contenção? Como diminuir danos? Como prevenir danos? E o caixa é muito importante. Então hoje, na abertura de uma nova unidade, eu planejo ir, eu quero ir, onde eu tenha tranquilidade financeira, eu não preciso contar com o faturamento dessa unidade para poder pagar as contas dela pelo primeiro ano. Que quando isso acontece, a gente tem muita tranquilidade. E tranquilidade quer dizer dinheiro, tranquilidade quer dizer paz de espírito para tomar as decisões mais acertadas e eu não tenho que tomar decisões baseadas em curto prazo que vão prejudicar outras áreas ou que vão prejudicar o futuro. Beleza? E a concorrência é boa. Eu me considero um especialista em lidar com concorrência, porque eu procuro sempre analisar quais são os pontos fracos da concorrência que eu posso entrar oferecendo soluções completas. Porque quando o potencial cliente olha para a concorrência, o que ele gosta, que eu tenho no mínimo que igualar. E o que ele não gosta, o que ele gostaria de ter, que ele não está tendo, que eu tenho que entrar e oferecer uma solução muito completa para que olhar lá, ele olha para lá, sente dor e olha para mim e vê que a minha solução é muito legal. Então, quando você começa a estudar, entender o que o cliente quer ouvir para tomar decisão de compra, o que a concorrência oferece. Eu costumo dizer que crise não existe, crise é para quem está fudido, crise é para quem está despreparado. Se você jogar no ataque e assumir o protagonismo, analisar o que você pode fazer para entender o que o cliente quer e oferecer uma solução mais completa do que ele busca, claro, baseado no que é interessante para ele, os seus resultados estão muito legais. Beleza? Eu tenho um convite para você aqui embaixo ou aqui em cima na descrição desse vídeo. Eu vou deixar um link para o Telegram. Eu tenho um canal do Telegram chamado Dr. Vendas Responde, onde lá eu estou respondendo várias perguntas da minha audiência, né? O que você precisa ouvir para alavancar a sua empresa, sobre como eliminar o que está te impedindo, o que você tem que fazer. Então, se você já usa o Telegram, tem um linkzinho aqui, é só clicar e lá do Telegram você procura lá o canal Dr. Vendas Responde. Se você não usa o Telegram é uma ferramenta como se fosse um WhatsApp, só que tem muito mais vantagens, é muito mais proteção dos seus dados e quando você entra lá no canal, você encontra todo o conteúdo que já foi disponibilizado. Então é só você baixar o Telegram da loja virtual, né? Se você usa Android ou se você usa Apple, baixar o aplicativo gratuito do Telegram e se cadastrar e clicar no link aqui, para onde você vai poder receber um monte de conteúdo nosso em vídeo, muitos áudios, dicas que normalmente não estão disponíveis nas redes sociais e eu vou poder responder sempre o que você precisa fazer para sua empresa crescer. Beleza? Um grande abraço, espero você no próximo vídeo. A galera está começando a chegar, já vou me organizar para a gente começar aqui, voltar para o módulo Vendas, a nossa formação em coach de vendas para empresários e líderes, beleza? Um grande abraço, foi muito bom estar aqui com você.